ela não fala mais que quer pregar, então eu não chamo mais. Não precisava nem pregar mais, precisava? Pode ir embora para casa, não pode? Não apoia não, Martinha. Vamos abrir a palavra, irmãos. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Vamos orar pelas crianças, né? Está vindo com essa cara para cima de mim, né? Senhor, em nome de Jesus, estende a tua mão, Senhor, não só sobre a Elise agora, mas sobre todas as crianças, Senhor, que um dia estiveram aqui junto conosco. Senhor, e também sobre aquelas que um dia estarão junto conosco aqui nesse lugar. Senhor, que tu estejas tirando todos os impedimentos, Senhor, e que elas sejam tocadas pelo teu Santo Espírito para que venham aqui nesse lugar junto com os teus pais, e que o Espírito Santo, Senhor, que tu venha modificar todas as coisas, Senhor, em favor da vida delas. Guarda, Senhor, debaixo das tuas mãos, ensina os teus caminhos, Senhor, que elas consigam, Senhor, entender qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade para elas, Senhor. Abençoa os teus filhinhos, nós oramos em nome de Jesus, amém. 1 Samuel 16, versículo 7, eu vou ler na minha versão aqui. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a sua aparência, mas Deus vê o coração. Amém? Senhor, te louvamos pela tua palavra, Pai. Que nessa noite o teu Santo Espírito, ele venha continuar falando conosco através dela, da tua palavra. E que toda e qualquer investida do mal que tenta impedir, Senhor, que nós venhamos a entender a tua palavra como ela realmente é. Que toda seta do diabo seja amarrada pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Nós quebramos agora todo o poder do inimigo e seus demônios. Que no nosso coração, Senhor, e a nossa mente sejam agora libertos para que o teu Santo Espírito, Senhor, venha operar, trazendo, Senhor, o alimento genuíno, a palavra verdadeira. Que não saia nada, Senhor, do pregador em si, Senhor, mas que tudo venha do teu trono, Senhor. Nos abençoa nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Teve uma noite dessas que eu estava dormindo e eu fui acordado com a seguinte expressão: decisão errada. Falei, ué, e por que decisão errada? Depois vocês vão entender no final. E aí o Senhor me fez lembrar de Davi, quando ele foi escolhido pelo Senhor para ser rei no lugar de Saul. Mas o versículo que o Senhor me lembrou nessa hora, que ele me acordou, era o versículo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 22, que diz assim: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Isso é Deus falando. Encontrei a Davi, filho de Jessé, ou seja, filho de um homem humano, normal, como todos nós. Deus olha para esse homem e diz assim: encontrei Davi, homem segundo o meu coração. E aí logo em seguida ele diz assim: e ele fará tudo o que for da minha vontade. Entenda o contexto. Nessa hora havia um rei, e esse rei não era Davi ainda, era Saul. Saul foi eleito rei pelo povo
Porque o povo exigiu de Deus que ele colocasse um rei. Exigiu. Deus não queria esperar o povo não queria esperar de Deus que ele escolhesse um homem que fosse segundo o seu coração para colocá-lo como rei. O povo exigiu que deveriam ter um rei. E é engraçado a gente parar para pensar nisso, irmãos, porque você olha para uma situação dessa e você vê nitidamente que existe algum problema acontecendo. Porque se um povo que é guiado pelo Espírito Santo de Deus não estava satisfeito com o governo de Deus, tem alguma coisa errada acontecendo. Alguma coisa está estranha. Mas o povo queria que tivesse um rei sobre eles. Eles não consideravam que o Espírito Santo, por talvez não conseguirem enxergá-lo fisicamente, pudesse ser um comandante, um guia, aquele que orientaria o povo em todas as situações. Mas a palavra de Deus nos diz isso, que quando Jesus foi assunto aos céus, Jesus diz assim: eu não vos deixarei órfãos, eu vou deixar com vocês o outro Consolador, que é o Paráclito, o Espírito Santo de Deus. E ele, diz assim a palavra, e ele vos ensinará todas as coisas. Então, Jesus já estava dando para nós uma ideia de que não existe melhor professor do que o próprio Espírito Santo. Não existe melhor guia do que o próprio Espírito Santo. Mas o povo de Israel, que sempre foi um povo muito complicado com relação a isso, eles queriam receber a ordem de um humano, porque eles queriam enxergar no homem a direção de Deus. Eles não se contentavam somente de ter a direção do Espírito Santo. E quantas vezes na nossa vida acontece isso? Se o pastor não falar comigo o que eu devo fazer, eu não faço nada. Não é muitas vezes assim? O pastor que tem que dar direcionamento, não que não tenha, só estou te dando um exemplo. Mas às vezes o Espírito Santo está mostrando tudo para nós através da sua palavra. Ele já deixou tudo revelado através da sua palavra. E muitas vezes a gente quer agir contra aquilo que já está escrito. O povo tinha tudo. Tinha tudo. Toda a direção, todo o conselho. E aí quando Deus vê aquela situação se tornando um caos, quando ele vê que o reinado de Saul já estava fugindo da vontade de Deus, o versículo que a gente leu lá em Atos 13, em Samuel, ele vai nos mostrar que Deus envia Samuel, o profeta, na casa de Jessé, que era pai de Davi, mas era pai de outros irmãos. E aí quando Samuel chega na casa de Jessé, havia como se fosse uma honra, porque você imagina, um profeta do Senhor, do Espírito Santo entrando na sua casa para fazer uma escolha. Olha um homem de novo, sendo ungido por Deus para escolher algo ali dentro daquela casa. Só que o homem, quando chega dentro daquela casa e fala com Jessé, o pai dos filhos, diz assim: Jessé, eu vim aqui para ungir o novo rei. Imagina como que ele deve ter se sentido, né? Puxa vida, Deus está mandando o profeta aqui na minha casa para ungir o próximo rei, cara. Eu ficaria honrado, né? E aí ele diz assim para o Jessé: Jessé, traz os teus filhos. E Jessé traz os primeiros filhos, os mais fortes, os mais bonitos, os mais sarados, os mais atléticos. Eu estava enrolado. Eu acho que eu ia ser como Davi lá, está lá o últimozinho da filha, bem ruinzinho. Mas ele traz pensando que o pensamento de Jessé era assim: não, o próximo rei de Davi tem que ser um cara bonito, né?
um cara alto, forte. Tem que ser um cara de imposição. Quando ele chegar em algum lugar, as pessoas têm que achar que por causa do tamanho dele, ele tem o respeito das pessoas. Não é assim? Só que nunca foi assim no mundo espiritual. O próprio exemplo é o próprio exemplo de Jesus. Diz a palavra que Jesus não era bonito. Não era formoso. A Bíblia chega a dizer que Jesus era como a raiz de uma terra seca. Sem beleza e sem formosura. Mas quando Jesus abria a boca, virtude jorrava dele. As pessoas não precisavam nem ouvir Jesus falar, só tocar na orla do vestido de Jesus, a palavra de Deus diz que saía virtude dele. Esse era o tamanho, poder e autoridade que Jesus tinha. Quando ele chegava em determinado lugar, o ambiente mudava. Mas Jessé não estava nem aí para essas coisas. O pai de Davi, o Jessé, ele estava interessado em arrumar um moreno alto, bonito e sensual. Quem é mais antigo lembra dessa música. Deve ser esse cara. Chama lá o fulano. Eliabe. Musculoso. Chega lá. É esse. Samuel pensou, né? Samuel é o profeta. Olhando ainda com um olhar humano. É esse o cara. O próximo rei de Israel vai ser esse. Aí Jesus diz, o Senhor diz para ele assim: não, Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Eu fico pensando, irmãos, na situação de Samuel, enviado por Deus, enviado pelo Espírito Santo para cumprir uma missão, e já na primeira, ele já toma logo um toco. Termo do basquete, né? Quem jogou basquete sabe o que é toco. O cara vem fazer a cesta e ele toma uma pancada na bola. Tirou toda e qualquer perspectiva dele. E agora? Às vezes, Deus ele faz isso com a gente. Às vezes, Deus ele mostra para nós quem nós somos. Às vezes, Deus nos dá um toco na vida. Às vezes, Deus vai fazer você passar por uma situação que você não gostaria de passar. Sabe para quê? Para que os seus olhos carnais caiam e os seus olhos espirituais se abram. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. Mas Deus não olha para a sua aparência. Ele vê o seu. Por que Deus vê o seu coração, irmãos? Porque Ele sabe que do coração procedem as saídas da vida. Ele sabe que tudo vai brotar no seu coração. E muitas vezes, quando a palavra de Deus fala sobre coração, Ele está falando sobre a sua mente também. Então Ele sabe que aqui dentro, o homem maquina muitos planos. Quantos planos você faz durante o seu dia? Quantos planos você faz durante a sua vida? Quantos planos você deixou de fazer ou ainda quer fazer? Só que Deus é que comanda todas as coisas. Esses dias vocês devem ter visto um cantor estava fazendo recém-sucesso agora. Foi cantar num determinado lugar, a música de sucesso dele. Começou a cantar. Na hora que ele deu o verso que todo mundo conhece, ele acabou de cantar o verso, desabou e morreu. E aí, irmãos? E aí? Para onde ele foi? Não sei dizer. Cantava músicas evangélicas, mas eu não conhecia a mente dele nem o seu coração. Mas Deus conhecia. Deus sabe o que se passa na sua mente, o que se passa no seu coração, quais são os seus desejos, quais são os seus objetivos, quais são os seus alvos. De outra vez eu vi um pastor pregando na igreja, um pastor já idoso, estava pregando sobre a salvação, a entrada nos céus. Quando ele acabou de pregar, ele desabou também.
A gente não sabe nem o dia e nem a hora que nós vamos partir. Nós não sabemos contar os nossos dias. Você sabe quantos dias você ainda tem? Você sabe quantos segundos de vida você ainda tem? Isso é um mistério para todos nós, mas existe um que não tem nenhum mistério que não possa ser revelado. Só o Espírito Santo conhece os dias da tua vida. E se você for uma pessoa sábia, vai pedir para Ele: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias de forma sábia. Porque só Ele tem o controle da nossa vida. Você pode estar aqui agora comigo conversando, eu posso estar aqui agora pregando para você, e daqui a pouco Deus pode falar assim: acabou, se extinguiu. Deus conhecia aqueles filhos de Jessé como a palma da mão, e Deus fala para Samuel: Samuel, não é esse. E aí Samuel fala para Jessé: Jessé, manda mais outro filho. Aí entra outro filho bonitão também, não é esse. Deus fala: manda entrar outro, também não é esse. Manda entrar outro, também não é esse. Manda entrar outro, também não é esse. Acabaram seus filhos? Jessé, acabaram seus filhos? Aí ele diz assim: tem um que está lá no campo, cuidando das ovelhas, mas ele é muito pequeno ainda. Ele era pequeno de estatura, pequeno de idade, era ruivo, que naquela época era horrível você ser ruivo. As pessoas tinham um preconceito contra os ruivos. Devia ser algo assim: deixa ele bem escondidinho para que ninguém saiba que ele é meu filho. Devia ser bem assim. Aí Samuel diz assim: manda chamar ele. Mas Senhor, ele está com cheiro de ovelha, cheiro de cocô, cheiro de mato. Manda chamar ele. Chega Samuel, vai lá, manda chamar o Davi. Jessé chama Davi, Davi está lá no campo, Davi vem todo sujo e se apresenta diante de Samuel. Na hora que ele se apresenta diante de Samuel, Deus diz assim: eis aí o rei de Israel. O olhar de Deus não é como o nosso olhar. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E aí essa frase que eu li agora de Atos diz assim: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade, diz o Senhor. Homem segundo o meu coração. Aí eu faço uma pergunta para você hoje: você é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus hoje? Você entende que Deus vai escolher aquele que é segundo o seu coração? Aquele que fará a minha vontade? Essa pergunta ecoou para mim de madrugada, 4h39 da manhã. Só que ela começou dizendo assim: decisão errada. Decisão errada. Por que uma decisão errada, Senhor? Porque muitas vezes a gente olha para determinadas coisas e a gente pensa que é de um jeito, e na verdade não é. A gente precisa entender que o nosso coração precisa estar segundo o coração de Deus, porque senão nós sempre tomaremos decisões erradas na nossa vida. Porque se nós somos humanos, nós estamos sujeitos a olhar para os Davis da vida, como Jessé e Samuel olharam. Se Samuel não tivesse a voz do Espírito Santo ali para mostrar para ele que ele deveria olhar de outro jeito, ele tinha tomado a decisão errada.
E quantas vezes, irmãos, nós passamos por essas situações porque nos deixamos levar pelo nosso coração. Qual é o conselho que o mundo dá? Qual é o conselho que o mundo dá? Seja guiado pela voz do seu coração. Ô conselhozinho maldito esse! Porque não tem voz pior para te guiar do que a voz do teu coração. A voz do teu coração, ela vai te levar para lugares que você mais tarde vai se arrepender deles e muitas vezes não tem como voltar atrás mais. Aconteceu, e agora? Faço o que da minha vida? Sabe o que Deus quer te falar nessa noite? Ainda existe tempo de tomar a decisão correta. Qual é a decisão correta? Ouvir a voz do Espírito Santo. Fazer aquilo que Ele está te mandando fazer e não fazer aquilo que o mundo manda a gente fazer. A voz do mundo manda que a gente aproveite a vida. Mas a palavra de Deus diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? Vai chegar um dia que todos nós, o rico, o pobre, o magro, o gordo, o alto, o baixo, o negro, o branco, todos vão ter que passar diante do grande trono branco de Deus. E diante desse trono branco de Deus, irmãos, não vai ter como esconder nada. O Senhor vai mostrar para nós aonde nós pecamos, e se não houver arrependimento do pecado naquele momento, a decisão do Senhor vai ser difícil para nós. Porque ela vai dizer assim, olha, apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Mas Senhor, eu tinha 50 anos de igreja, eu preguei o teu evangelho, Senhor, é o teu nome, eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu salvei, nunca vos conheci. Vai ser a palavra do Espírito Santo para nós. Sério pra caramba isso. Eu só acho lindo quando você, apesar de estar ouvindo esse tipo de coisa, ainda diz assim, amém, Senhor. Eu desejo, irmãos, presta atenção aqui. Eu desejo que nós possamos chegar na presença do Senhor e dizer para Ele assim, Senhor, eu sei que eu fui um pecador, mas eu me arrependi. Pode ver aí se eu não me arrependi. Ele vai olhar no teu livro. Existe um livro com o teu nome, com o meu nome, com o nosso nome. E esse livro está dizendo assim, olha, você fez isso, isso e isso no dia de hoje. E vai estar escrito lá, você pecou desse jeito. Se você se arrependeu de verdade, vai estar escrito lá, mas você se arrependeu. Se Ele achar arrependimento genuíno em nós, e nos achar convertidos de verdade, a frase de Deus para nós vai ser outra. A frase do Senhor vai ser outra. A frase que o Senhor vai encontrar para nós, quando nós nos convertermos de verdade, nos arrependermos de verdade, vai ser essa: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que eu vos tenho preparado, entra no gozo do seu Senhor, entra na alegria do Senhor, entra na satisfação de Deus. Então existe duas moedas, ou melhor, duas faces da mesma moeda. Você precisa escolher qual caminho que você vai se trilhar. A palavra de Deus diz assim: eis que coloco diante de vós dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Mas o Senhor, como Ele nos ama, Ele diz assim: escolhe, pois, o caminho do bem, para que você viva. Então só existe vida, irmãos, só existe vida na presença do Senhor. Se você desviar da presença do Senhor, não existe vida, existe morte. Essa é a realidade do Evangelho.
E a gente muitas vezes está achando que viver o Evangelho de Cristo é sentar numa cadeira azul e ouvir uma palavra. Não é só isso, é viver o Evangelho. É ser como Jesus. Quem viu a palavra hoje de manhã, está entendendo o que é ser como Jesus. Ser como Jesus, irmãos, não é ser religioso. Ser como Jesus não é ter uma obrigação de estar na presença dele. Ser como Jesus é ter alegria de se tornar como Jesus. Mesmo que isso custe a minha vida. Mesmo que isso custe a minha própria alegria. Mesmo que isso custe o meu jeito de viver. Não existe salvação que não for por Jesus. E Jesus, ele mostra na sua palavra que eu preciso ser como ele. Andar como ele andou. Praticar o que ele praticou. Ser como ele. E aí eu te pergunto, quais são as características que Davi teve para ser chamado de homem segundo o coração de Deus? Eu consegui colocar algumas aqui, não consegui todas. Mas a primeira era, Davi era pastor de ovelhas do seu pai. Davi não estava interessado no holofote. Davi não estava interessado em ser chamado o melhor da casa de Jessé. Davi nunca se preocupou com isso. Davi se preocupou em alegrar o coração do pai. Se o pai tinha as ovelhas lá que cuidava, e às vezes não tinha tempo de cuidar das ovelhas, Davi se predispôs a estar lá, cuidando das ovelhas do pai. Alimentando, limpando, tosqueando, cuidando. Você consegue imaginar como deveria ser esse trabalho? Você consegue imaginar? O que é cuidar de uma ovelha? É um trabalho duro, irmãos. Difícil, né? Não tinha maquininha para cortar a lã da ovelha, não. Era na tesoura, sei lá se tinha tesoura naquela época, né? Não sei nem se tinha tesoura, se era só uma faca, um facão, sei lá, alguma coisa para cortar. Mas você imagina, tirar as mosquinhas que ficavam no nariz da ovelha. Esse dia eu tive que fazer isso com o doguinho. Eu lembrei de Davi, falei, estava cheio de mosca no nariz do doguinho, eu falei, vou pegar o azeite. Peguei o azeite, passei no nariz dele. Não é que as moscas sumiram mesmo, irmão? É verdade. Davi chegava e pegava o óleo, passava o óleo no nariz, no focinho da ovelha, para que as moscas não entrassem no nariz delas. Davi tinha um trabalho danado. O cheiro devia ser horrível, porque era tudo junto ali, né? Fazendo tudo junto ao mesmo tempo. Imagina. Todos os dias, fazendo as mesmas coisas. Você aguentaria? Todos os dias, fazendo as mesmas coisas. Todos os dias, fazendo as mesmas coisas. Deve ser enfadonho, não é mesmo? Mas Deus olhou para Davi. Eu vi em Davi, homem segundo o meu coração. Sabe o que Deus estava vendo em Davi, nessa hora? Ele estava vendo para o próprio filho de Jesus. Ele estava vendo o próprio Jesus ali, cuidando das ovelhas, porque Jesus, ele foi designado para cuidar das ovelhas. Quem são as ovelhas? Você. Você é a ovelhinha que Jesus está cuidando. Cheia de nó no pelo, cheia de carrapicho, cheia de mosquito no nariz, cheiro horrível. É essa ovelhinha que Deus está cuidando. Ou você acha que Deus não faz isso conosco? Que Jesus não está fazendo isso conosco? Está fazendo sim.
Você precisa entender que nós, sem a presença do bom pastor, que é Jesus, nós não teríamos vida nenhuma. Nós já teríamos morrido já. Nós, sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguiríamos ser limpos como nós fomos com o sangue precioso de Jesus sobre nós, que Ele verteu naquela cruz por você e por mim. Foi o sangue dele que foi passado sobre nós e que nos garantiu a salvação para um dia entrarmos na eternidade com o Senhor. Vai existir esse dia, irmãos. Um dia Jesus vai voltar nas nuvens e vai buscar as suas ovelhas, que somos nós. Mas quem é que vai subir? Quem é que vai se encontrar com Jesus nos céus? Aqueles que forem segundo o coração de Deus. Não é qualquer um. E aqueles que fizerem a vontade de Deus. Segunda característica. Espera aí, só para ler uma coisa aqui. Davi, apesar de estar cuidando das ovelhas no pasto, apesar de estar passando por dificuldades, apesar de ter aquele cheiro horrível, apesar, ele continuava sendo leal ao seu pai. Mateus capítulo 25, versículo 21 diz assim: E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Gozo quer dizer alegria, satisfação. Pessoas que são o prazer de alguém. Quando Deus fala assim, entra para o gozo do teu Senhor, Ele está dizendo assim, você vai entrar porque você foi a minha alegria. Quando eu olhei para você, eu me alegrei. Quando eu olhei para a sua vida, pela sua atitude, pelo jeito que você está levando a sua vida baseado na minha palavra, eu me alegrei de você. Por isso você entra. Você acha que realmente Deus não quer pessoas que o alegrem? Ele quer. Ele quer que você esteja junto com Ele lá dentro. Essa é a vontade dEle. Por isso que Ele está dizendo, homens e mulheres segundo o meu coração. Pessoas que entendam quem eu sou. Davi, segunda coisa, Davi foi escolhido, ungido por Deus para um propósito. Quando Samuel chega lá e diz que vai ungir a Davi, ele diz qual é o propósito, para que ele seja rei de Israel. Para governar sobre o povo de Israel. Nós temos um propósito, Deus o capacitou e lhe deu a autoridade divina para cumprir a sua missão. Deus não olha como o homem olha. Deus não vê como o homem vê. Se fosse pelo olhar humano, nenhum de nós teria capacidade nenhuma de estar aqui hoje. Nenhum de nós. Mas Deus não olha como o homem vê. E glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso, porque nós temos uma chance. Deus está olhando para você nessa noite, o que Ele está vendo? Porque não pense você e não se engane que Ele está olhando para o seu exterior, não. Ele está olhando para o seu coração, para a sua mente, para aquilo que se passa internamente em você. Terceira coisa, Davi foi treinado por Deus. Abre lá, Marcos. 1 Samuel 17, versículo 34 até o 39. Samuel, quando cuidava das ovelhas, quando ele estava lá cuidando das ovelhas, ele passou por diversas dificuldades. Diversas dificuldades. Olha só. Davi respondeu: Este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Davi enfrentava urso, Davi enfrentava leão. E por que Deus permitia que Davi passasse por esses perigos? Porque você concorda comigo? Enfrentar um urso, tu está correndo um sério perigo. Davi devia ser mais ou menos do meu tamanho, ou até menor. Magrinho, raquítico. Você imagina como um garoto de 15 anos
enfrentava um urso, irmão. Não tem como, se não for pela presença do Espírito Santo. Só que Deus estava colocando Davi naquela situação para poder treinar ele. O problema é que quando Deus quer nos treinar, Ele sabe qual o tipo de treinamento que nós devemos passar ou não. Mas depende se eu vou querer aceitar isso ou não. Existe um propósito a ser cumprido, mas você não pode chegar lá de qualquer maneira. Davi, quando foi ungido aqui com 15 anos, na casa de Jessé, ele não foi imediatamente colocado no trono. Saul ainda era rei. Então ele precisava ser treinado para chegar lá e se tornar o rei de Israel. Você pergunta para qualquer judeu qual foi o maior rei de Israel. Sabe o que ele vai te dizer? Davi. Porque ele era homem segundo o coração de Deus. Aí eu sei que você no seu pensamento aqui, quem conhece a história, está pensando assim, mas ele fez isso, mas ele fez aquilo, ele errou aqui, ele errou acolá. Vamos chegar lá. Presta atenção, ele poderia ter fugido? Não podia? Não vou enfrentar esse urso não, tá doido? Não vou fazer mais isso não. Vou embora. Eu não preciso disso. Não é assim que a gente faz muitas vezes? Saída pela direita. Primeira porta que se abriu, a gente não quer enfrentar. Só que você tem que entender que o enfrentamento das situações é que vai te tornar uma pessoa capaz de chegar até o propósito que Deus tem para você. Não há como você chegar no propósito que Deus tem para você sem antes ser treinado. São estes, mas resolveu enfrentar o problema, né? São estes que Deus procura, os que não são covardes. Esses são os que Deus procura. Senhor, eu vou cumprir a minha missão até o final. Eu lembro do pastor André. Ele diz assim, eu vim para um propósito. E foi mesmo. Foi um tiro curto, mas foi. Viveu poucos anos aqui nessa terra, mas ele fez aquilo que Deus mandou ele fazer. Essa é aqui a questão, irmão. Do que adianta eu ser crente, mas se eu não estou fazendo aquilo que Deus me mandou eu fazer? O que adianta viver uma vida de mentira? Só fingindo ser crente, mas não fazendo aquilo que o Espírito Santo te mandou fazer, te comissionou para fazer. Mas eu não tenho a capacitação necessária para fazer aquilo que Deus mandou fazer. Então, aguarde Deus te proporcionar a capacitação para você fazer. Tem uma frase daquele Mário Portela, né? Que ele fala que eu vou fazer aquilo que Deus me mandou fazer nas condições que eu tenho de fazer agora, até ter condições melhores de fazer melhor ainda. É um crescente, ó. A vida com Deus é um crescente. Não tem como você tá aqui em cima, aí de repente você faz assim. Tem uma coisa errada. Você precisa ter a capacidade suficiente de entender que você precisa de ajuda. Os pastores estão aqui justamente para te ajudar. Mas eu preciso dizer, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero fazer melhor. Mas você precisa falar. Quando Deus proporcionou que Davi enfrentasse o leão e o urso, Ele estava dando a Davi a oportunidade de vencer os gigantes internos. Quantos gigantes você tem aí? Mal sabia Davi que ele depois ia enfrentar realmente um gigante, né? Um homem enorme. Mas nessa hora aqui, Deus estava mostrando para ele que ele precisava enfrentar aqueles gigantes primeiros que estavam dentro dele. Quais são os gigantes que poderiam estar dentro dele? A Bíblia não fala sobre isso, mas quais são? Você pode tirar para a sua vida. Medo é um deles. O medo paralisa a nossa vida. Aquele que tem medo de fazer a vontade do Senhor, ele nunca vai fazer se ele não enfrentar o seu medo.
Às vezes você acha que fazer a vontade do Senhor é simplesmente pegar um microfone e vir aqui pregar, ou pegar um violão e tocar, ou pegar um... Não, irmão. A obra do Senhor começa muito antes do que você imagina, começa aqui dentro. Você precisa enfrentar os seus medos. Você precisa enfrentar as investidas que são lançadas na sua mente. Satanás é especialista em lançar pensamentos em nós. A questão é, eu vou acatar isso como verdade na minha vida? Ou eu vou pedir ao Senhor, Senhor, me dá um urso para eu vencer? Você seria capaz de falar um negócio desse? Eu estou falando relacionado a coisas espirituais. Você seria capaz de pedir a Deus para te dar um urso ou um leão para você vencer? Misericórdia, pastor. A coisa já está tão feia para o meu lado, ainda vou pedir um urso. Mas é assim que você vence, irmã. É assim que você vence, meu irmão. Você acha que ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você nasce já assim, pô! Nasceu um homem de Deus. Nasceu uma mulher de Deus. Você precisa começar a entender que tem um processo, e o processo só é interrompido se você quiser. Se você não quiser, Deus continua. Muito provavelmente, os impedimentos que ele tinha iam impedi-lo, né? Os impedimentos que ele tinha iam impedi-lo de chegar a ser um grande rei de Israel, se ele deixasse aquilo acontecer. Mas você entende que Davi nunca se revoltou contra Deus? Fala das dificuldades que ele teve, mas ele diz que ele foi lá e enfrentou. E se o urso não quisesse largar, ele pegava na barba do urso, do leão, e lutava até matar. Você entende que tem coisas que você tem que ter gana? Por que você tem gana para as coisas dessa terra e não tem gana para as coisas de Deus? Por quê? Porque você tem vontade de fazer as coisas na sua vida no cotidiana, mas para Deus isso é quase uma coisa impossível. Por quê? Porque o que vai contar, na verdade, de tudo, no final, são as coisas que você faz para Deus. E o diabo sabe disso. E não quer te deixar ser uma mulher de Deus e ser um homem de Deus. Todo homem de Deus, ele aprende a ser submisso, se submetendo à vontade de Deus e andando segundo a vontade de Deus para a vida dele. Ele não se revoltou contra Deus porque o urso apareceu, ou o leão apareceu, porque ele sabia que o urso e o leão foram enviados por Deus e não pelo diabo. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente vai falar para Deus assim: Deus, por que o diabo se levantou contra mim? Aí só falta Deus virar para você e falar assim: quem disse que foi o diabo? Quem disse que foi o diabo? O diabo, entenda uma coisa aqui, para aquele que é de Deus, o diabo é só um serviçal. Vou falar de novo para você entender e para ele ouvir. Para aquele que é de Deus, o diabo é só um serviçal. Não passa disso. Jesus, quando olhou para nós, os discípulos dele, ele diz assim: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do diabo. Você vai poder pisar serpente, escorpião e todo o poder do diabo. Nada, em absolutamente nada, lhe causará nenhum dano. Você está entendendo quem você é? Você está entendendo aonde você está inserido? Você não está inserido numa religião. Esquece isso, irmão. Aqui não é igreja comum, não. Aqui não é religião, não. Então, se você achar que eu vou agir como os pastores aí de fora agem, você esquece isso. Se você for achar que essa igreja aqui vai ser igual a outras igrejas aí fora, esquece isso, porque não vai.
Eu vou te falar quem você é no reino. Se você quiser aceitar, bem. Se você não quiser aceitar, eu sou aquele que Deus falou nessa hora. Eis que vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões, e todo o mal do inimigo, nada, em absolutamente nada, lhe fará dano algum. Essa é a verdade da palavra. Eu vou andar na verdade da palavra, como Davi andou. Por isso ele enfrentou o urso, por isso ele enfrentou o leão. Não tenha medo de enfrentar os ursos da vida. Não tenha medo de enfrentar os leões da vida, porque são eles que vão fazer com que você tenha um propósito revelado na sua vida. São eles, as dificuldades, os problemas. Não é a vida mansa, não é a água tranquila, não é o céu de brigadeiro, não. São os problemas. Então dá glória a Deus por causa dos problemas e começa a perguntar para Deus: Senhor, qual é o teu propósito com esse problema na minha vida? O que o Senhor quer de mim? Sabe qual é o grande mal nosso, irmãos? É que a gente pensa em outras coisas, menos naquilo que interessa. A gente se preocupa demais com o que vai comer, com o que vai beber, mas esquece daquilo que é espiritual e aquilo que vai suprir todas as nossas necessidades. Quarta coisa, Davi era ensinado a ser submisso ao seu pai. Abre lá, Marcos, 1 Samuel 17:17. Estava acontecendo uma guerra naquele lugar. Israel estava sendo afrontado pelos filisteus. E havia gigantes do lado dos filisteus. Gigantes que eram mais ou menos do tamanho de uma porta de 3 metros de altura. O gigante filisteu só tinha 3 metros de altura. A ponta da lança, da lança dele pesava 60 quilos, irmãos. A ponta da lança. Você imagina a lança. O escudo, a espada. Era um homem tão temido que um gigante, falava assim: vocês não têm guerreiros aí no lado de vocês, não? Vocês estão tão fraquinhos assim, Israel, que vocês não conseguem me enfrentar? Existem afrontas que são levantadas contra nós todos os dias pelos gigantes dessa vida. Sabe quando o Davi enfrentou o urso e o leão? Davi já estava acostumado com o gigante. Um gigante a mais, um gigante a menos para ele, ele tirava de letra. Mas ele primeiro aprendeu a ser submisso. Lembra do pai que não dava valor para ele? Os outros irmãos estavam na guerra, eram fortes, destemidos, estavam lá enfrentando os gigantes, os Golias da vida. Mas aí o Jessé, pai de Davi, disse assim: ô Davi, vai lá levar alimento para os teus irmãos. Tratava Davi como se fosse um burrinho de carga. Não é assim? Você acha que Davi não queria estar lá enfrentando o gigante também? Era honra enfrentar gigantes. Mas olha o que ele diz. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que leve para os seus irmãos uma medida de trigo tostado e estes 10 pães. Corre e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Tem mais coisa. Porém, esses 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que eles estão bem. Ou seja, vai lá, mas volta. Não fica não. Vai e volta. Só que quando ele foi, ele chega justamente na hora que o grande filisteu está amedrontando todo o povo de Israel e afrontando todo mundo. Quem são vocês? Vocês acham que vocês vão me vencer? E diz a palavra que o exército de Israel estava tremendo de medo. Exército de Israel estava tremendo de medo. E chega Davi, aquele naniquim, 15 anos de idade, magrinho, raquítico, e escuta essa frase do gigante filisteu. Sabe o que ele diz? Quem é esse incircunciso aí, que está afrontando o Deus de Israel?
Olha a atitude do cara. Lembrei até agora do pastor André, quando ele foi fazer a quebra de maldição dele com a pastora Neuza Tioca. Vocês conhecem a pastora Neuza Tioca? É uma pastora assim, desse tamanho assim. E todo mundo estava lá esperando para fazer a quebra de maldição. Quando chegou a vez do pastor André, ele chegou perto da porta onde estava tendo a quebra de maldição. Ele só escutava os berros. O pau estava comendo lá dentro, quebrando lá dentro da salinha. Mas só tinha a pastora Neuza Tioca lá dentro, cara. Como é que pode? Não tem como, cara. E os caras gritando. Sai o pastor de lá de dentro, o último que estava. E aí o pastor André, e aí? Como é que é lá dentro? Não sei não, rapaz, vai lá. Tô todo dolorido. Isso aí são palavras minhas, tá? Tô brincando. Mas ele ficou apavorado de ver o que estava acontecendo lá dentro. Ele achava que estava batendo neles, né? Só que na verdade não era batendo, porque os pastores que estavam indo lá, eles estavam manifestando demônios, e a pastora Neuza Tioca, com a autoridade que Deus deu a ela, estava retirando. E quem estava gritando não eram os pastores, eram os demônios que estavam neles. Pastor com demônio? Tem. Tem muito, meu. Tem muito. Então o que eu quero dizer com isso, que eu contando essa história, é que não tem nada a ver se você é de 10 metros de altura ou se é de 1 metro de altura. Se a autoridade de Deus estiver em você, você vai botar os demônios para correr sim, em nome de Jesus. Agora eles têm que olhar para você e ver a autoridade de Jesus em você. Você pensa que eles não vão ver isso? Eles vão ver. Eu já passei por essa experiência. Eles olham e aí quando eles veem quem está com você, o olhar muda. O semblante muda. Autoridade. Eis que vos dei autoridade. Acredite, se quiser. Davi foi ensinado a ser submisso ao pai. Ele chega lá, ele ouve Filisteu falando daquele jeito, e a primeira reação dele é: quem é esse circunciso que está afrontando o Deus de Israel? Eu vou lá. 15 anos, pequenininho. Eu vou lá enfrentar ele. Ninguém do exército de Israel queria enfrentar. Ele falou: eu vou lá. Se vocês não querem, eu vou. Você acha que Deus não vai olhar para um cara desse, irmão? Que se dispõe a perder a própria vida em favor do reino de Deus? Porque é o que ele estava correndo o risco ali, de ser morto. Ou você acha que não? Se o gigante Golias lá pega a lança e faz assim, joga ele lá do outro lado. Acabou com a vida dele. Aí ele chegou perto pegaram Davi, os soldados de Israel, levaram para o rei, disseram: rei Saul, esse garotinho aqui, ó, está querendo enfrentar Golias. Aí eles riram, caçoaram. Tá bom, você quer enfrentar? Então vou te dar uma roupa. Botaram uma roupa de soldado, Davi ficou sambando, sabe? Não cabia, pô, porque ele era pequenininho, a roupa era para gente grande. Não adianta, irmão, você querer enfrentar os gigantes que se levantam contra você com a roupa que foi feita para outra pessoa. Você entende o que eu estou querendo dizer? Não vá copiar o que o outro faz, achando que vai ser bom para você, porque às vezes não vai ser. Quem vai vestir uma roupa de guerra em você chama-se Espírito Santo de Deus. Ele é que vai te revelar o que você tem que fazer, como fazer, aonde fazer, quando fazer. É Ele. Mas você precisa ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Não dá para enfrentar Golias, o gigante, sendo qualquer um. Achando que é crente, mas não é crente. Lembra daquela coisa que eu falei, que o demônio olha e vê? Quando você for enfrentar um demônio, ele vai ver quem realmente você é. Por isso que muitas vezes alguns fogem do enfrentamento com Satanás. Aí para mim, eu acho que é inconcebível um negócio desse.
Eu preferi ficar sendo atingido por Satanás do que enfrentar ele. Para mim não dá. Para mim não dá. Davi então vai lá e bota a roupa, mas não se sente bem. Ele disse assim: rei, deixa essa roupa de lado aí. Deixa que eu vou do jeito que eu sou. Eu vou lá, o Espírito Santo vai me levar. Ele pega uma... Como é que é o nome daquele negócio? Funda. Pega uma funda, 5 pedrinhas e vai enfrentar um gigante todo armado, com espada, escudo, não sei o que e tal, todo protegido. E ele pega uma pedrinha, bota na funda e gira. E no único lugar que estava acessível, que era a testa do gigante. Outro dia eu estava vendo um camarada fazendo um teste com a pedrinha e a funda, tentando reproduzir o momento de que Davi fez lá, né? Irmãos, é uma pancada que eu fiquei pensando, se pega na testa de uma pessoa, mata mesmo, não tem jeito não. E acertou na testa do gigante, o gigante bambeou e pro chão. Tudo que o exército tinha tentado fazer não tinha conseguido. Davi, com uma pedra e uma funda, derruba o gigante. Por quê? Porque ele foi direcionado pelo próprio Espírito Santo. Não adianta você estar dando tiro para tudo quanto é lado, se é você que está fazendo isso. Ou você se submete à funda e à pedrinha simples do Espírito Santo para acertar o alvo, ou então você vai ficar dando tiro pelo resto da sua vida. Esquece isso. Ande segundo o Espírito Santo de Deus. Esquece esse negócio. Aí você pensa assim, mas Davi pegou aquela pedra, acertou o gigante caiu, ele estava satisfeito. Esse é o nosso mal. A gente dá uma pancada no diabo e acha que está tudo bem. Acha que vai ficar tudo certo. Eu sou o cara. Eu sou a mulher. Acertei o demônio caiu. Davi pega a espada do gigante, levanta, imagina a dificuldade para ele levantar uma espada daquela, né? Se é só a lança dele era 60 quilos, imagina a espada. Levanta a lança, aponta bem para o pescoço do gigante. Sabe qual é o nosso mal? Nós achamos que é bom conviver com o diabo. Ah, pastor, o senhor está falando demais. Não estou falando não, irmão. A gente convive com o diabo todo dia. Todo dia. A gente usa a mentira do diabo todo dia. A gente pensa mal dos outros todos os dias. A gente não faz a vontade de Deus todos os dias. Isso tudo é você permitindo que o gigante esteja vivo na sua vida. A gente vê pornografia. É isso, Davi, ele estava sendo direcionado pelo Espírito Santo. Davi, você precisa acabar com esse mal. Mata de uma vez. Se o teu olho te faz pecar, a palavra de Deus diz, se o teu olho te faz pecar, o que a palavra de Deus manda você fazer? Vou botar um colírio. Ia falar a marca do colírio aqui, mas não é bom não, né? Pode alguém estar vendo, né? Botar um colírio aqui nos meus olhos. Melhorou, graças a Deus está melhor. Graças a Deus está tudo bem. Está tudo bem. Pastor costuma sempre perguntar isso para você, não costuma? Está tudo bem? A frase que eu mais ouço. Está tudo bem, pastor. Mas eu sei que não está. Você acha que eu pergunto à toa para você se você está tudo bem com você? Só que eu não vou insistir não, irmão. Eu vou perguntar, está tudo bem? Se você responder que está tudo bem, está tudo bem. Agora, se você falar assim, pastor, não está tudo bem não, eu preciso de ajuda, o senhor pode me ajudar? Rapaz, eu sou o primeiro a te ajudar. Primeiro a te ajudar. Davi, se o teu olho te faz pecar, joga colírio aí? Não. A Bíblia fala assim, se o teu olho te faz pecar, arranca ele logo.
Se a tua mão te faz pecar, arranca ela logo, porque é melhor você entrar no céu sem um olho, sem uma mão, do que você não entrar no reino dos céus. Você entendeu que aquilo que está em jogo é a sua vida? Ou você não entendeu isso ainda? Porque se você não for para o reino dos céus, você vai para o inferno. E o inferno é eterno. Eterno. Não tem mais fim. E você vai ser atormentado no inferno o resto da sua vida. Ou você pensa que o diabo vai ser bonzinho com você. Por isso Davi pegou e arrancou logo a cabeça. Para não ter oportunidade de voltar. O pecado precisa ser extirpado da nossa vida logo. Para nunca mais voltar. Para nunca mais voltar. A quinta característica. Primeiro a gente está falando sobre a submissão, né? Ele foi lá, matou. Tu vê que começou com a obediência ao seu pai. Ele obedeceu o pai. O pai mandou ele lá levar só comida. Mas a oportunidade chega para aqueles que são obedientes. A obediência te leva a patamares que você nem imagina diante de Deus. Quando Deus olha para um coração obediente, Ele vai te colocar em lugares que você nem imagina. Mas pastor, está demorando demais. Está demorando demais. Eu já queria estar lá em cima, num alto e sublime trono. Sabe quando você vai entrar lá? Nunca. Ou você se submete ao Senhor, sendo submisso a Ele primeiro, ou você nunca vai chegar lá em cima. Foste fiel no pouco, aí então sobre o muito eu vou te colocar. Hoje eu coloquei um vídeo no Instagram, quem viu, viu, quem não viu, amanhã paga. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Mas quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. É uma verdade. É uma verdade. Porque só é fiel no muito quem foi modificado enquanto tinha pouco. Enquanto estava no pouco. Enquanto acreditou no pouco que Deus colocou na mão dele. Se não, pode ter muito, pode chegar um dia a ter muito. Mas Deus não considera fiel. Davi, quinta coisa, Davi foi ensinado a andar com coragem e fé em Deus. 1 Samuel 17, 26. O único que se revoltou, daquele povo de Israel todo, do exército todo, o único que se revoltou contra o gigante Golias, foi Davi, o único. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Vai. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse? Quem esse camarada está achando que é? O Deus que eu conheço, ele pode vencer esse tipo de gigante. Agora, Davi só se revoltou contra o gigante porque ele sabia quem era o Deus dele. Porque ele tinha intimidade com Deus. Sabe onde você vai ganhar intimidade com Deus? Na hora que você estiver enfrentando o urso, na hora que você estiver enfrentando o leão, na hora que você estiver na dificuldade, na hora que você se dobrar no teu joelho e buscar a presença de Deus, aí você vai ter intimidade para vencer os gigantes que se levantam na sua vida. E quando um gigante se levantar contra você, você não vai agir mais da mesma forma. Você vai se revoltar contra o gigante. E diz assim: aqui não, contra mim não. Eu fiz isso com uma das minhas filhas, quando elas sofreram um ataque. Na minha casa, nunca mais. Decisão. Ou você toma uma decisão, ou então você vai continuar sendo atacado pelo resto da sua vida, pelos gigantes. Se revolte contra os gigantes, não é contra o Deus que permitiu ele chegar em você, não. Se revolte contra os gigantes. Lute contra eles.
Ele sabia o Deus a quem ele servia. Aí está a diferença de quem tem intimidade verdadeira com Deus. Sabe o que eu falo para você nessa noite aqui? Não tenha medo de nada. Nem da palavra de Jezabel. Jezabel, ela falou algo para Jeú. Quem está vindo nas aulas de manhã sabe o que eu estou falando. Ela falou algo para Jeú que parecia uma frase muito simples. Você matou o teu senhor, né? Jeú. Tentando intimidar Jeú. Tentando trazer medo. Como ela tinha feito com Elias. Muitas vezes, Satanás ele vai tentar nos trazer palavras intimidadoras. Para que a gente não faça aquilo que deveria fazer. Mas não caia nessa conversa não. Passe pela dificuldade que for, mas não deixe de servir ao Senhor. Passe pelo problema que for, mas não saia da presença de Deus, porque Ele vai te dar vitória na hora certa, no momento certo, em nome de Jesus. Importante, quando eu boto assim importante, porque é importante, vou ler. Enquanto Davi estava perto do Senhor, tendo relacionamento com Ele, obedecendo a Deus, Davi permanecia e prevalecia sobre as dificuldades, enquanto ele estava perto do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai ter um episódio que todo mundo conhece, onde Davi já era rei, já era consagrado, estava no seu palácio, só que ele não era para estar no palácio, ele era para estar na batalha junto com os outros, guerreando pelo Senhor. O povo lá, o exército dele guerreando e ele em casa. Né? Tranquilão. Cabeça vazia. Oficina de quem? Do diabo. Ele sai para tomar um sol no terraço. Quando ele olha para baixo, Betseba tomando banho na casa dela. Ele se encanta por Betseba, era uma mulher bonita, e ele, nessa hora que ele olhou, Satanás já fisgou ele. Que ele manda chamar Betseba, tem um caso com ela, engravida Betseba, só que Betseba era casada com o general Urias, do exército de Israel, que era submisso a Davi. Você imagina? O cara tomou a mulher do cara que era o general dele. E a mulher engravida. E agora? Ó, a vida fora da presença de Deus é um abismo que chama outro abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo. Cuidado. Cuidado. Porque às vezes a armadilha do diabo começa por uma pequena sugestão. Davi, vai lá tomar um solzinho. Você está tão branquinho, vai tomar um solzinho. E ele foi tomar um solzinho justamente na hora que a mulher estava tomando banho nua. Concupiscência dos olhos. São um dos pecados que mais agarram aqueles que servem ao Senhor. Aí Davi tinha um outro problema. Porque agora a mulher estando grávida, como é que ele vai fazer? Urias, vem cá, sai daí da batalha. Olha só, tirou o cara lá da batalha, traz pro palácio e vira para o Urias e diz assim: Urias, há quanto tempo você está longe da sua mulher, Urias? Olha a dissimulação. Era Davi, irmãos. Homem segundo o coração de Deus. Tu vê que ele se afastou um pouquinho de Deus, o diabo já tomou conta. Davi não, Urias, quanto tempo você está longe da tua esposa na batalha, né? Você está muito tempo na batalha, você não está podendo ficar muito próximo da sua esposa. Eu vou te liberar. Vai lá e toma tua esposa. Aí Urias, correto, diz assim: não, senhor, eu estou na batalha. Eu não posso largar o meu posto. Homem,
firme, Urias. Eu estou na batalha, não posso largar o meu posto. Não, Urias, eu estou te liberando, eu sou o rei. Eu sou o rei. Eu estou te liberando. Vai lá ficar com a tua esposa. Tem um filho com ela. Por que ele queria que ele tivesse um filho com ela? Porque o rei já tinha engravidado ela. Gente boa o Davi, né? Gente boa. Você vê que aquilo que eu sempre falo aqui, se você está longe da presença do Senhor, a tua velha natureza vai surgir de novo. Não pense que ela não está morta aí não, porque ela não está não. Quem está segurando a sua velha natureza é o Espírito Santo. Se você deixar o Espírito Santo, a velha natureza vem, mas vem com tudo. Urias de novo, não vou não, senhor, não, eu não vou para a batalha, pode deixar que eu vou para a batalha. Foi para a batalha. O que o rei fez, Davi? Bota ele na frente de batalha, para ele morrer logo. Gente boa, Davi, né? O que aconteceu? Urias foi morto. Acabou o problema. Não é assim? Não é assim que a gente costuma fazer? A gente traz um novo problema para solucionar um problema. Acabou o problema? Ele trouxe mais um monte de problema para ele. Porque essa atitude dele foi um filho com Betseba, que depois teve que morrer. E você pensa que parou por aí? A família dele, os filhos dele, foram uma desgraça. Incesto, prostituição, assassinato, por causa de uma atitude impensada. Deus perdoou Davi? Perdoou. Mas Deus é injusto? Não. Ele permitiu que Davi passasse por tudo aquilo que ele passou. Então entenda uma coisa, se Deus agiu assim com Davi, você imagina como que Deus vai agir conosco, irmãos? Abre o seu olho. Você está com um alvo no seu peito, e quem tem uma arma apontada para você é o diabo. Acorda, crente. Deus não quer que você morra, não. Mas quem está se levando para a morte é você mesmo. Essa palavra hoje aqui não é só para você, é para mim, é para nós. Porque Deus, Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. E Ele te ama. Por isso Ele está falando com você, alertando a cada um de nós. Cuidado com as armadilhas do diabo. Um pouquinho longe de Deus foi o suficiente para que Satanás se aproximasse e mudasse toda a geração dos familiares de Davi. Sabe por que muitas vezes a sua família está passando pelo que passa? Por causa da sua atitude. Busque ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Talvez ainda haja tempo. Talvez ainda haja tempo. Não se contente, não se contenha com o gigante estar levantado na sua vida, não. Queira matar ele logo. Você tem aqui um pastor e uma pastora que estão dispostos a te ajudar em todo o tempo. Isso ninguém vai poder falar de nós. Mas eu não vou violar a vontade de ninguém. Você entendeu o que eu estou dizendo? Eu não vou violar a vontade de ninguém. Se você quer conviver com o seu gigante, conviva com o seu gigante. Mas depois não reclame do efeito que isso pode ter na sua família. Quando Davi se afastava do Senhor e dos seus conselhos, as consequências foram desastrosas. Foi aquilo que eu falei, depois você lê lá, 2 Samuel 11. Quando tomamos uma decisão errada, por isso que aí eu fui entender por que Deus começou essa pregação toda com a seguinte frase: decisão errada. Uma decisão errada, só uma. Senhor, eu só errei uma vez. Uma decisão errada.
é capaz de levar à maldição uma geração inteira. Uma decisão errada. Moisés estava no deserto com o povo pedindo água. Ele já tinha obedecido ao Senhor um tempo atrás e tinha saído jorrado a água da rocha. O povo ficou com sede novamente. Moisés vai perguntar para Deus: Deus, o que eu devo fazer? Aí Deus diz para ele assim: fala a rocha. Deus mandou tocar na rocha? Deus disse: fala a rocha. Moisés, chateado com aquele povo que não obedecia, pegou o seu cajado e pãe, a água jorra. Mas aquela geração inteira foi condenada por causa de uma atitude de Moisés. Nem Moisés entrou na terra prometida. Uma atitude de desobediência. Você para pensar aí na sua vida. Quantos atos de desobediência você já colocou em prática na sua vida? Será que não é hora de arrependimento não, irmãos? Nós estamos chegando no final do ano. Nós estamos prestes a chegar no final do ano. Acho que é uma hora boa para você fazer uma autoanálise. Senhor, será que eu tenho sido de verdade homem ou mulher segundo o teu coração? Será que eu tenho feito realmente a tua vontade para sempre? Se a tua resposta for não, eu vou te dar uma boa notícia. Hoje ainda dá tempo de você se arrepender dos seus pecados. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. Da mesma forma que podemos ser treinados, preste atenção nisso aqui, ó. Da mesma forma que podemos ser treinados para ser uma bênção, né? Davi não foi treinado para ser uma bênção? Obedeceu seu pai, enfrentou o urso, enfrentou o leão. Aquilo era um treinamento para ele ser uma bênção como rei. Mas da mesma forma que ele foi treinado para ser uma bênção, podemos também ser treinados para ser uma maldição. Coisas vão acontecendo na nossa vida que a gente não vai resolvendo. A gente vai só acumulando lixo atrás de lixo, lixo atrás de lixo, lixo atrás de lixo. Vocês já estão cansados de saber disso aqui, porque a gente já fez seminário, já falamos sobre isso. Mas enquanto a gente continuar juntando lixo atrás de lixo, a gente está sendo treinado para ser uma maldição lá na frente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Significa dizer que tanto a bênção quanto a maldição serão atraídas de acordo com as atitudes que tomo ao longo dos anos da minha vida. A Bíblia tem um versículo que diz assim: amou mais a maldição que ela o apanhe. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem está afim de ser apanhado pela maldição? Então tome uma atitude. Tome uma atitude. Seja realmente alguém parecido ou segundo o coração de Deus. Decida então ser uma bênção e não uma maldição. Isso é uma decisão. Ninguém está dizendo para você que vai ser fácil. Ninguém está dizendo para você que vai ser prazeroso. Não. Muitas vezes vai ser difícil. Mas é uma decisão. Eu tenho que decidir ser uma bênção. A decisão errada não acontece por acaso, né? Davi estava ali por acaso. Quando você está de frente para o pecado, é uma decisão por acaso. Ah, eu estou ali. Não. Mas ela é construída durante algum tempo, sem ter a intimidade com o Senhor. O grande detalhe aqui é a falta de intimidade com Deus. Pastor, então, como que eu tenho intimidade com Deus? Como você conhece uma pessoa? Né? Como que eu conheço a minha esposa? Só de olhar para ela eu já sei o que ela está pensando. Como? Convivência.
né? Tinha um pastor amigo meu que falava assim: você quer conhecer uma pessoa? Come 1 quilo de sal com ele. Você já sabe quanto tempo vai demorar para você comer 1 quilo de sal? É muito tempo. Então você precisa conviver. Você precisa ter intimidade com Deus, convivência com Deus. Aqui é o que a gente chama aqui de tal de discipulado, livro aberto. Se você não quiser ter discipulado, significa que você também não quer ter intimidade com Deus. Porque é no discipulado que nós crescemos juntos. É no discipulado que um ensina o outro. É no discipulado que você passa a reconhecer que você é pecador de verdade. Não deixe os gigantes que Satanás levanta contra você impedirem você de ter intimidade com Deus. Peça ao Senhor: Senhor, me ajuda. Vamos estar de pé. Senhor, não me deixa fazer aquilo que eu quero, mas me ensina, Senhor, a contar os meus dias segundo o teu coração, Senhor. Essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para você. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Deus, Ele quer que você seja uma bênção. A palavra de Deus diz: sê tu uma bênção. Seja uma bênção. Depende mais de você do que de Deus. Deus, Ele vai ser Deus sempre, mas você precisa querer isso. Nessa noite, talvez seja, como a pastora falou aqui no início, seja uma noite de restauração, seja uma noite de reconciliação, talvez seja uma noite de transformação, mas se você permitir, se você deixar, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós chegamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, e eu creio que essa noite não foi separada à toa. Eu creio que essa noite, Senhor, Tu permitiu que nós chegássemos aqui para ouvir essa palavra, para que nós pudéssemos rever, Senhor, os nossos conceitos, Senhor, para que nós pudéssemos ver aonde tomamos as nossas decisões erradas. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que nessa noite, Tu aqui é aquele que conhece o profundo e o escondido, que Tu venha sondar de verdade os nossos corações, Senhor, e que Tu nos convença, Senhor, dos nossos pecados, para que possamos, Senhor, de verdade nos arrepender deles. E nessa atitude de arrependimento, Senhor, nós possamos transformar a maldição em bênção. A Tua igreja, Senhor, o corpo de Cristo está aqui reunido nessa noite, Pai. E nós queremos, Senhor, te pedir que Tu exerça mais uma vez a misericórdia do Teu Santo Espírito sobre nós. Que Tu venha, Senhor, nos limpar dos nossos pecados. Que Tu venha, Senhor, nos perdoar pela nossa insubmissão, Senhor. Tu venha nos perdoar, Senhor, pelo nosso orgulho. Que Tu venha nos perdoar, Senhor, pela nossa altivez de espírito, Senhor. Que Tu venha nos perdoar, Senhor, todas as vezes que nós tentamos, Senhor, agir de forma só e isolada, Senhor. Espírito Santo, move o Teu poder nessa noite aqui no nosso meio, Espírito Santo. Mexe, Senhor, no profundo e no escondido. Abre, se for preciso, Senhor, a ferida, Senhor, mas venha sarando novamente essa mesma ferida, Pai. Não deixa, Senhor, que o Teu povo, Espírito Santo, não deixa que o Teu povo continue convivendo com os gigantes malignos que Satanás colocou. Mas em nome de Jesus, Pai, nos dê a ousadia de Davi, a indignação de Davi, e Senhor, nos dê, Senhor, a fé necessária, a coragem necessária para derrubar o gigante,
com a simplicidade do teu evangelho, Senhor. Mas, Senhor, também com a espada do teu espírito, venhamos cortar a cabeça desse gigante de uma vez por todas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu creio que tu és um Deus de restauração. Eu creio, Senhor, que tu és um Deus de libertação, de salvação, de cura. Eu creio, Senhor, que nessa noite tu estás dando a oportunidade, mais uma vez, a cada um de nós, Senhor, de sermos restaurados. Vem, Espírito Santo, e restaura a tua igreja nessa noite, Pai. Modifica, Senhor, o que precisa ser modificado. Arranca, Senhor, aquilo que precisa ser arrancado, Senhor. Não deixa, Senhor, nenhuma pedra, nenhum muro, nada, Senhor, que Satanás colocou, nenhuma semente maligna. Arranca cada uma delas. E, Senhor, nos liberta de uma vez por todas desse convívio com Satanás, Senhor. Acorda a tua igreja, Senhor. Levanta um povo fiel, Senhor. Uma igreja leal a ti, Deus. Neste lugar que é levantada para pregar o teu evangelho a toda criatura, Senhor. Tira, Senhor, a inércia do diabo. Tira, Senhor. Tira, Senhor. Tira, Senhor. E nos torna, Senhor, homens e mulheres, segundo o teu coração, Pai. E que façam somente a tua vontade, Deus. A nossa oração nós colocamos diante de ti, Senhor. Nós colocamos a tua igreja, os nossos irmãos diante do teu altar, Senhor. E te pedimos, Pai, que a tua vontade prevaleça, Pai, e não a nossa. Nós nos levantamos contra todo espírito de Jezabel. Nós nos levantamos contra todo espírito do anticristo. E nós damos uma ordem para que eles sejam agora anulados pelo poder que é no nome de Jesus. Todo pensamento comandado por Jezabel caia por terra agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, dê ordem aos teus anjos de grandeza maior para estarem combatendo esse principado demoníaco, Senhor. E que a nossa igreja, Senhor, seja liberta dessa interferência pelo poder que é no nome de Jesus. Guarda a vida de cada um que está aqui nessa noite. Guarda, Senhor, a vida, Senhor, dos membros da tua igreja, daqueles que ainda farão parte da tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, levanta, Senhor, um exército grande em extremo, Senhor, nesse lugar. Pela tua interferência, Senhor, é o que nós te pedimos. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Irmãos, amanhã nossa confraternização. Que horas que é? 19 horas. Nós vamos estar aqui. Se você puder trazer um pratinho de alguma coisa, um salgadinho, sei lá, um doce, o que for, suco, refrigerante, nós estamos aqui juntos para confraternizar amanhã, em nome de Jesus. Amém? Terça-feira é o nosso último culto aqui antes do Natal. Então não perca o culto de terça-feira em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Deus abençoe. Irmão, só um minutinho aqui, um recado.